Hoje a gente vai falar sobre cardio-oncologia. Olha, uma área de atuação que tem ganhado muito a minha paixão nos últimos anos. Na verdade, desde 2017, hoje eu estava revendo alguns materiais meus e acabei encontrando várias imagens da reabilitação que eu comecei, né? A sala que eu comecei a atender. E, nossa, veio tanta coisa na cabeça, tanto paciente que passou por mim, tão legal. E a cardio-oncologia, ela entrou na minha vida por uma paixão, tá? Porque eu gostava de atender os pacientes oncológicos e eu sempre achei que eles ficavam meio esquecidos, assim. A oncologia, ela tem. Tô tentando arrumar essa iluminação aqui. Ah, agora melhorou. A oncologia, gente, ela tem um braço muito forte dentro do câncer de mama, né? Dentro da área vascular, por exemplo. Então a gente vê muito comumente as pessoas atendendo na onco, mas não na área cardiopulmonar dentro da oncologia. Então, o olhar cardiopulmonar, quando eu comecei a atender, isso lá em 2017, não existia, até hoje, na verdade, poucos são os cursos, né, as formações que abordam a cardiopulmonar dentro do tema da oncologia. E o primeiro e único curso nessa área que teve foi meu, e aí dentro desse caminho de virar mãe e tudo mais, eu acabei não abrindo mais a turma, mas a cardio-oncologia, em 2019, deixa eu só olhar a data, foi mesmo, ó, 2019, eu ministrei um curso presencial no Rio de Janeiro sobre cardio-oncologia. Até hoje eu não vejo. Alguém conhece algum curso de cardio-oncologia, gente? Fala ali nos comentários para mim. Não é tão comum a gente ver, né, esse tema dentro da nossa área, dentro da nossa profissão. E mesmo conversando com especialistas da área de oncologia, geralmente a cardio-oncologia ela não é abordada nem nas pós-graduações, assim. E desde que eu comecei a atender e comecei a abordar isso dentro do centro cirúrgico, no pré-operatório, no pós-operatório, durante todas as etapas do tratamento, eu sempre fui muito bem recebida pelos fisioterapeutas especialistas de oncologia. E a nossa troca sempre é muito rica. Então, e eu tenho uma grande satisfação de contar em primeira mão para vocês uma novidade bem legal que aconteceu semana passada, inclusive até tudo a ver, né, com a aula de hoje. Mas eu fui chamada para palestrar no evento de oncologia que vai acontecer o ano que vem, em 2026, tá? Em abril, que é deixa eu falar o nome correto, para eu não falar besteira, que é CONAF, eu acho que é isso. CONAF 2026, que é o evento, na verdade, latino-americano de fisioterapia e oncologia. E eu fui chamada para dar uma palestra, na verdade, eu acho que é uma das poucas, talvez a única. Vou falar sobre cardio-oncologia, sobre a atuação da fisioterapia cardiopulmonar no paciente oncológico. E eu estou muito feliz, porque eu sempre gosto dessa relação íntima entre as especialidades. Eu acredito que o nosso conhecimento cardiopulmonar, ele é amplo, né? Ele não é só na cardiovascular, só na pulmonar, ou só na onco, ou só na vascular. A gente acaba passeando um pouco em cada área, né? Então, isso dificulta muito, né? Porque nem todo mundo tem esse conhecimento amplo, nem todos os profissionais vêm de uma formação como essa. Eu acabei tendo uma formação assim, acho que a Emanuele, que está aqui, está fazendo pós no Einstein também, né, Emanuele? E lá no Einstein, a pós-graduação deles, ela é ampla, né? A gente sai com o título de especialista em fisioterapia em reabilitação cardiopulmonar. Não sei se ainda é assim, se chegou a mudar, mas eu acho que é. Então, isso faz com que a gente traga o paciente oncológico para dentro da reabilitação cardiopulmonar. E é tão necessário, gente, a gente ter esses conhecimentos, ter esse olhar apurado para atender esses pacientes, e eu não digo isso só nos pacientes adultos, tá? Isso também na pediatria. A gente precisa trazer o conhecimento cardiopulmonar para dentro da oncologia.
né? Então, o meu grande objetivo com a nossa aula de hoje é justamente falar, claro que de uma forma ampla, porque aqui na oficina a gente não aprofunda tanto assim, mas já dá para a gente ter uma noção, né? E a gente conversar e já colocar em prática a partir de amanhã conhecimentos acerca da cardiopulmonar dentro da onco. E esse é o meu grande objetivo com essa nossa aula de hoje. Então, eu fiz um material que depois vocês vão receber dentro da plataforma, vocês vão poder baixar. É um e-book bem prático, que eu quis trazer alguns temas que eu vou abordar aqui para vocês, mas de uma forma bem organizada. Lembrando também que vocês vão receber o resumo feito por IA dessa aula. Então, para quem não puder assistir ou não for ver a gravação, ou que gosta, né, de ler como se fosse uma newsletter aí, vocês vão receber também lá no nosso grupo da oficina no WhatsApp. Eu já vou mandar isso o quanto antes, assim que ficar pronto, né? O resumo desse nosso encontro de hoje, beleza? Lembrando que dúvidas vocês podem mandar pelo chat, eu vou observando durante a aula e no final a gente abre o microfone para conversar, caso alguém tenha dúvida e queira dividir aí a sua experiência na cardio-onco, tá bom? Então, bora lá, gente. Cardio-oncologia. Cardio-oncologia é uma das áreas, todas as áreas que a gente atende na cardiopulmonar, elas jogam na nossa cara que o músculo é órgão vital. Mas a oncologia, ela não joga, ela esfrega na nossa cara, ela dá assim, ó, com gosto. Porque o paciente oncológico, quando ele, no início do diagnóstico, se ele já é um paciente consumido, um paciente que não tem reserva, tá? Um paciente que já é muito magro, que não tem uma reserva metabólica aí de massa muscular e até de gordura, esse paciente ele tem um consumo aumentado, né? E ele tem um prognóstico diferente, um prognóstico mais limitado dentro da oncologia. Então é extremamente importante a gente sempre relembrar essa frase que o músculo é o órgão vital e na cardio-oncologia ela é a premissa, assim, ela é o objetivo base para a gente ter resultados diferentes, resultados importantes quando se trata de paciente oncológico. Para que a gente não seja apenas um serviço que vai só fazer exercício, sabe? Porque não é esse o objetivo. Não é só se movimentar. A gente tem diversas ferramentas que a gente pode lançar mão aí para poder realmente mudar o prognóstico desses pacientes. E eu quero contar no final alguns casos bem legais, histórias de vida mesmo, que eu já tive a oportunidade de participar nesses quase 8 anos aí de atuação nessa área. Porque não tem como a gente falar de câncer sem a gente falar de diversas histórias de superação, diversas histórias de vida. Então, é importante a gente lembrar nome e sobrenome dos pacientes que passaram por nós, porque eles mostram todos os dias o quanto é importante a atuação cardiopulmonar. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, eu quero começar o nosso assunto de hoje pensando no câncer lá dentro da célula, tá? Então, eu trouxe essa imagem aqui, que eu quero que vocês relembrem um pouquinho dos conhecimentos, tá? Lá dos mecanismos biológicos, dos mecanismos moleculares da formação do tumor. Então, por que a gente precisa pensar nisso? Porque a primeira coisa que eu falo para um paciente oncológico que me procura é o câncer, por mais que pareça que ele é uma patologia rápida em alguns casos, ele não é uma patologia rápida. Ele leva tempo para o seu aparecimento. E muitos pacientes, quando a gente pensa em cansaço na oncologia, às vezes a gente relaciona a fadiga oncológica no paciente só depois que ele tem o diagnóstico, tá? É muito comum a gente pensar assim: ah, o paciente tem câncer, ele tem fadiga oncológica. Mas e se a gente perguntar para o paciente na consulta, e eu faço isso com frequência, eu pergunto para ele antes do diagnóstico: tu tinha muita vitalidade nos últimos 2 anos antes do diagnóstico? Como é que estava? A grande maioria dos pacientes responde, Renata, eu já estava com cansaço. Então é muito comum. E por que que isso acontece, gente? O cansaço, como eu gosto de reforçar sempre, ele é um sintoma. E ele não aparece só como consequência das patologias. Ele também é um fator de risco, ele também é um fator que a gente precisa prestar atenção e acender uma lâmpada de atenção quando algum paciente, algum familiar, né, ele começa a demonstrar aí queda do seu desempenho. E no câncer, é muito comum a gente ver um paciente
que já inicia uma pequena fragilidade tempos antes do diagnóstico. Se a gente fizesse um check-up muscular todos os anos, e eu tenho, esse é um dos meus compromissos de vida, é fazer com que as pessoas tenham, além do seu médico de rotina, também o seu fisioterapeuta cardiopulmonar, e que ele faça check-up anual, para a gente entender como é que está a qualidade desse músculo. Porque se o paciente, de forma silenciosa, sem ele nem imaginar, ele já está perdendo massa muscular e força, isso pode ser um alerta e uma fonte de diagnóstico e uma fonte principalmente de investigação. Quantos pacientes? Isso já aconteceu comigo. Eu já tive paciente que veio na minha consulta, todos os exames cardiológicos e pneumológicos em dia, tudo certo, e um cansaço extremo. Eu fiz a avaliação e falei, não tá certo, é uma sarcopenia muito severa e muito rápida, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu tive que tomar atitude no sentido de dizer para o paciente: olha, o senhor precisa de uma investigação mais rebuscada, vamos falar com um geriatra, fazer uma ressonância, fazer. Tem que dar uma olhada, e aí o paciente, porque assim, a gente vê que perda de peso, aumento de limitação física, são sintomas prévios de doenças como câncer. Então, é muito comum o paciente ter o sintoma de cansaço, fazer um monte de exame, não deu nada. E aí ele simplesmente, é da idade. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos nos comportar como profissionais que investigam, sabe? Que têm opinião. A gente precisa ter a nossa opinião. E quantas vezes eu já fiz isso, de eu dizer, olha só, vamos falar com o teu geriatra, vamos fazer um check-up? Ah, mas eu já fui no cardiologista, não, pois é, mas aí vai ver, é um tumor no cérebro, é um tumor linfático, que às vezes ainda não apareceu, ou... Então a gente precisa desse olhar. E por que que eu estou trazendo esse assunto? Porque o câncer ele não acontece de um dia para o outro. Ele tem característica, gente, principalmente inflamatória, então a gente vai ter formação uma célula, ela vai ter uma mutação, uma alteração genética, que a gente conhece hoje como alterações epigenéticas, e essa formação, através de vários fatores que cada dia surge um novo, né? A gente tem aí tabagismo, uso de corantes, sedentarismo, obesidade como um fator super de risco, tá? A gente vê diversos estudos, principalmente nos cânceres nas mulheres, um papel muito crucial da obesidade relacionada o fator preponderante para a formação de novos tumores. Então, assim, a gente tem diversas causas. Mas o que que acontece? O que que é a tumorigênese? Que é nada mais, nada menos do que a malignidade da desordem celular. É quando eu tenho uma formação tumoral, eu já tenho uma característica maligna. Só que isso leva tempo para acontecer. Se a gente for estudar a tumorigênese, que é a formação do tumor, gente, não é de uma hora para outra. Eu trabalhei anos com pesquisa. Quando a gente fazia modelo de câncer, a gente precisava de diversos fatores de crescimento, a gente ia alimentando aquela célula de forma errada para ter um modelo de tumor. Então, a gente precisa de um processo inflamatório muito eficaz acontecendo para que aquilo se torne um tumor. E no nosso corpo não é diferente. Então, e junto com essa inflamação que já vem acontecendo ao longo dos anos, a gente, porque assim, inflamação, gente, não é, eu estou inflamado. Não, a inflamação, ela é um evento natural do nosso organismo, ela faz parte da cicatrização, por exemplo. Então, a gente vai ter processos inflamatórios de renovação celular, de formação de novos vasos acontecendo. E na formação do tumor, isso não é diferente. A gente tem a angiogênese acontecendo, a gente tem né, toda a parte de mutação genética e a malignidade da célula acaba ocorrendo nesse processo. Então, não é de um dia para o outro. Então, a formação do tumor, ela vai devagarinho associada à capacidade física de forma silenciosa, trazendo sintomas de limitação, às vezes física, alimentar, e o paciente não percebe. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo sempre na consulta com o paciente oncológico. Eu pergunto sobre o cansaço antes, porque muitas vezes, depois do diagnóstico do câncer, a gente acha que tudo que acontece com a gente é o câncer. E o câncer, ele hoje é considerado uma doença crônica. Ele não é uma doença somente aguda.
as pessoas convivem e vivem anos com câncer. Diversos são os tratamentos que a gente tem de frentes aí de tratamentos. A gente tem quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, tá? Então a gente consegue fazer exames como o Foundation, que eu vou lá e olho qual a mutação genética específica daquele tumor, e eu consigo tratar por imunoterapia exatamente naquele marcador específico. Então, hoje a gente consegue montar tratamentos individualizados para as pessoas. Mas mesmo com todo esse avanço, a gente ainda tem muita dificuldade de prognóstico, porque é uma doença multifatorial e uma doença muito limitante em diversos casos, dependendo do tipo, dependendo da agressividade, né, da velocidade, da repercussão, mas principalmente dependendo do paciente. E aí que eu quero que a gente converse um pouco mais. Nos últimos anos, e 2019 especificamente, esse artigo é um artigo que eu gosto muito, e eu vou colocar toda a literatura que eu tenho de cardio-oncologia dentro da nossa biblioteca da oficina, tá? Então, depois vocês vão ter todo o material lá, os artigos para baixarem, se quiserem. E esse artigo especificamente, ele foi um dos primeiros artigos que trouxe o nome reabilitação cardio-oncológica. Ele é de 2019. E ele mostra que pacientes que foram curados do câncer, eles têm até 40% mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares, mesmo depois da cura. Se compararmos pacientes que nunca tiveram câncer com um paciente que teve algum quadro oncológico durante a vida, o risco cardiovascular dele é maior. É aí que a reabilitação cardio-oncológica entra, porque só de ter passado por um processo de oncológico, o risco já aumenta. E quais são os principais riscos que esses pacientes enfrentam? A gente vai enfrentar quadros de hipertensão arterial sistêmica bem difícil de difícil controle. A gente vai ter pacientes que desenvolvem arritmias cardíacas. A gente vai ter paciente que precisa ir para cirurgia cardíaca, que tem alteração de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, diversas são as formas, tá, de apresentação do risco cardiovascular nesses pacientes, mas o fato, gente, é que o paciente com câncer, o diagnóstico, ele precisa do fisioterapeuta cardiopulmonar, ou da atuação, né, do fisioterapeuta cardiopulmonar. E, gente, a mudança de vida que a gente gera nesses pacientes e principalmente a diminuição de internação hospitalar, ela é surreal. O resultado é muito bom. A gente tem pacientes com prognósticos muito limitados que ficam um ano sem ir para o hospital, sem, sabe? Assim, é muito bom. O resultado ele é muito visível, ele não é só aumento, não é só motivacional ou social, não tem só uma resposta psicológica, a gente realmente tem melhora de força ventricular esquerda, a gente tem melhora da circulação, diminuição de quadros trombóticos, que é muito comum na oncologia. A gente tem diversos eventos que são evitados com a reabilitação cardio-oncológica. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, tá? A gente precisa levar cada vez mais essa informação para as pessoas. E qual é a base principal da reabilitação cardio-oncológica? É o exercício físico, tá? Só que nas suas diversas formas de atuação. Não é só o paciente ir para uma academia, até porque esse paciente está passando por momentos de altos e baixos. Então, assim, o paciente oncológico não é um paciente que está sempre igual, tá? O tratamento ele tem repercussões. Então, o que a gente já sabe sobre o exercício físico, sobre os efeitos fisiológicos do exercício, é que ele tem efeitos agudos e efeitos crônicos, tá? Então, a gente vai ter melhora, tá, da força e da capacidade cardiorrespiratória, a gente vai ter melhora do controle de colesterol, por exemplo, que é uma via que sempre acaba eh, piorando muito, tá, no paciente oncológico, melhora a fadiga, e diminui também alguns fatores de risco que são importantes. Então, o exercício ele tem papel importante em melhora da ventilação, melhora da força ventricular, melhora da circulação, melhora do débito cardíaco, tá? E principalmente melhora do uso e
do ganho de músculo, de massa muscular, de força, que é tão importante na oncologia, visto que a maioria, quase que todos os medicamentos utilizados na onco, eles vão precisar do músculo para ser metabolizado, e aí o resultado é melhor em pacientes que têm uma boa massa muscular. Então, o paciente oncológico tem que ter músculo, o paciente oncológico tem que estar bem nutrido, e grande parte dos pacientes vão a óbito justamente por desnutrição e caquexia, não necessariamente pelo tumor. Então, é comum os pacientes fazerem descompensações ocasionadas por desnutrição, por desidratação e também por perda de massa muscular e a caquexia mais severa. Então, a gente tem que pensar no papel do músculo na oncologia, tá? O músculo ele tem um papel importante na nossa vida, em todas as patologias, enfim, o músculo ele está presente desde a infância, então a gente precisa, hoje que eu tô com um bebê em casa, eu tenho analisado e pensado muito nisso, eu olho para o Paulo rolando, né, tentando fazer os primeiros movimentos, e eu fico olhando, pensando, meu Deus, como o músculo ele é perfeito, né? Como a gente precisa dessa evolução acontecendo e conforme a gente vai ganhando força e desenvolvendo habilidades musculares, como a gente se desenvolve, cresce e ganha força, ressintetiza ATP, porque esse é o grande papel, o grande objetivo do músculo, né? Então, se a gente olhar para essa imagem, a gente vai ventilar adequadamente, a gente vai levar o oxigênio, demais gases para dentro do pulmão vai passar para o coração, e do coração vai até o dedinho da ponta do pé, mas o grande objetivo desse oxigênio, quando chega no músculo, é que ele seja um aceptor de elétrons para a formação de ATP. Então, a gente precisa da manutenção da energia. E no paciente oncológico, na onco, a gente fica brigando aí com a própria doença, que acaba, em grande parte, levando a dois quadros do paciente: sarcopenia com caquexia severa e a obesidade sarcopênica. Então, a gente tem os dois extremos. Então, a gente tem tipos de tumores que vão levar a uma caquexia mais rápida, perda de peso, e a gente também tem tipos de tumores que levam a acúmulo de gordura e perda de massa muscular, onde o paciente fica mais inchadinho, né? E ainda tem aí uma alteração linfática importante. Então, a gente tem duas características de pacientes oncológicos que, cara, dificulta demais a saúde e a interação cardiopulmonar. Quando a gente pensa em massa muscular, gente, a gente tem que pensar em interação cardiopulmonar, tá? Não tem como a gente não pensar nisso. A interação cardiopulmonar, ela acontece quando eu tenho um bom retorno venoso, eu tenho um bom equilíbrio entre a área direita e esquerda do coração, pré e pós-carga, onde o paciente consegue executar uma atividade sem ter uma descompensação ventricular. Então, como que eu consigo fazer tudo isso acontecer? Quando eu tenho uma boa capacidade muscular, a minha circulação está funcionando, né? Então eu tenho que ter o sistema vascular, o muscular, o cardíaco e o pulmonar em dia. E no paciente oncológico, é muito comum a gente ter descompensação em algum desses sistemas e às vezes em todos, porque ele é um paciente que ele está num processo, tá, de tumorigênese ativo, né? Então a gente tem inflamação recorrente, a gente tem consumo alto de energia, consumo alto de músculo, e tudo isso acaba levando a quadros bem clássicos que a gente vê, como derrame pleural de recorrência, paciente que faz às vezes edema agudo, trombose. Então a gente vê muito essas complicações acontecendo, tá? Então o papel do músculo na oncologia, gente, ele vai ter um papel protetor, um papel importante para potencializar resultado de medicação e aumento muito significativo de sobrevida e de vida desses pacientes. Então, a gente precisa trazer o paciente oncológico para reabilitação cardiopulmonar. A gente precisa. O paciente oncológico não é só um corpo em tratamento, é uma vida em transição, com medos, expectativas e fragilidades. E a nossa atuação cardiopulmonar, ela pode ser a ponte entre o tratamento médico e a preservação da funcionalidade e da dignidade. Então, aqui eu tenho uma parceria muito grande com os oncologistas e também com o nutricionista oncológico. Inclusive, dentro da oficina, a gente tem uma aula com a nutricionista Débora Berti, que é especialista em onco.
já que esse assunto a gente está trazendo hoje, quem ainda não assistiu ou quem quiser depois dessa aula revisitar essa aula, assistam novamente essa aula ou assistam pela primeira vez. Vai fazer todo sentido com a aula de hoje, tá? Conhecer um pouquinho do papel da nutrição no paciente oncológico. A gente tem essa aula na plataforma, certo? Então, essa parceria entre os profissionais, né, multiprofissional dentro da oncologia, ela é extremamente importante na cardio-onco. A gente tem que estar em contato. Tá? Então, quem aqui já atendeu um paciente com câncer e ficou em dúvida sobre como conduzir com segurança? Me conta nos comentários. É, vocês gostam de atender a cardio-onco? Eu sei que aqui tem fisioterapeutas que atendem a cardio-onco pediátrica e adulto, mas quem nunca atendeu, às vezes cria um monstro na cardio-oncologia, né? Cria um monstro para o paciente oncológico. E a gente precisa apenas olhar no olho desse paciente e fazer o nosso trabalho, avaliar de forma adequada, entender a funcionalidade, monitorizar, fazer todos os testes físicos. A gente vai fazer o teste do degrau, a gente vai fazer o teste de caminhada, o teste de 1 milha, né? Que é bem usado na onco, que é o teste de caminhada com distância ajustada, né, e como objetivo, ou então o teste de 8 segundos de marcha, que é usado na nutrição. A gente tem várias formas. Só que qual é a melhor forma de atender o paciente oncológico? É a forma que ele precisa. Então, a gente vai atender o paciente oncológico da mesma forma que a gente atende qualquer outro paciente com doença crônica, tá? Então, o grande papel ali é a gente não querer utilizar de receitas prontas, entendeu? O paciente oncológico, a gente precisa entender em que ponto do tratamento ele está, a gente precisa entender como ele está hoje, tá? Então, a frase que eu sempre trago para vocês é: todo dia é uma avaliação nova. Na oncologia, isso é mais evidente ainda, tá? Muito mais. Porque todos os dias a gente precisa saber, a gente precisa entender quando foi, como é que está ajustado o tratamento, se o paciente está em químio, se ele está fazendo rádio ou imunoterapia, qual é a etapa do tratamento que ele se encontra, tá? E muitas vezes a gente vai precisar mudar um pouco a nossa abordagem dentro da oncologia. Por exemplo, né, uma dica super prática: paciente que está fazendo quimioterapia. É muito comum eles terem o pico de fadiga oncológica e de sintoma dentro de 48 horas após a quimio. Então, é bem interessante a gente ter a data da quimio, entender qual dia da semana e atender o paciente antes. Tem já estudos mostrando que se eu aumento a taxa metabólica e aumento o exercício aeróbico antes da quimioterapia, eu diminuo os efeitos imediatos da pós-químio. Olha que legal. Então, lá na clínica, o que a gente faz? O paciente oncológico está marcado a quimio dele na quarta-feira. Nem que eu atenda 2 dias seguidos, a gente atende segunda e vai melhorar lá só na sexta. Conforme a gente vai fazendo bastante esse protocolo, muitas vezes o paciente já começa a ter melhorias de sintoma antes das 48 horas, tá? Então a gente precisa estar em contato com esse paciente. Radioterapia. A radioterapia, ela também causa fadiga, gente. Quase ninguém fala sobre isso, mas a radioterapia, ela também causa fadiga. A rádio, ela é uma bomba de oxidante, tá? Então, ela leva a processos de morte celular. Então, ela aumenta a produção de radicais livres, espécies reativas de oxigênio. Ela leva a processo de oxidação celular. Então, a gente vai ter um paciente com uma fadiga bem rápida e aguda. É muito comum, mas a maioria das pessoas só fala da fadiga na químio, né? Não sei se vocês já atenderam pacientes com radioterapia, mas eles também têm fadiga. Além disso, a gente ainda pode evitar queimadura, que é a radiodermite. A placa, vocês conhecem o LED, a placa de LED? Então, a placa de LED, ela é maravilhosa para evitar queimadura por radiodermite. Então, paciente que ele sai do tratamento quimioterápico, a gente está focado em não deixar ele perder músculo e manter força ventricular, controle de pressão arterial, não deixar ele fazer hipotensão. Se necessário, a gente indica o uso de meia de compressão para o paciente melhorar o desempenho no treinamento. Então, vocês percebem que eu preciso de todo o raciocínio da interação cardiopulmonar para poder atender o paciente oncológico?
Eu não vou olhar para o paciente oncológico só pensando em limitação. Ah, o tumor é aonde, o órgão, pensa no paciente, sempre raciocinando em todo o sistema, como nessa foto aqui, como a gente pensa nas doenças crônicas. A gente precisa otimizar a musculatura respiratória, diminuir sobrecarga cardiopulmonar, incrementar força de membros inferiores. Por quê? Porque perna, minha gente, é pulmão e coração, né? Então, assim, conforme eu vou ganhando força de membro inferior, eu consigo que o paciente tenha uma funcionalidade mais adequada, diminui a imobilidade. A gente também tem que lembrar que o exercício físico, principalmente o treino de força, ele também libera analgésico, então a gente também atua na dor. Hoje já é, assim, carro-chefe, né? Quem fala em tratamento de dor, né? A dor neuronal, na verdade, né? Uma resposta do sistema nervoso, a gente precisa do exercício. O exercício ele também tira dor. Então a gente vai sempre estar de mão dada com o paciente em todas as etapas. O nosso objetivo é mudar o prognóstico e diminuir mortalidade. Não é pesado a gente falar que a fisioterapia cardiopulmonar diminui mortalidade, não é. Eu canso de ver pacientes com prognósticos limitados de no máximo um ano, ficaram 5 anos comigo na reabilitação sem nenhuma internação. Isso é conversa que eu tenho direto com os oncologistas. Eles falam, Renata, paciente que vai para reabilitação vive mais, vive bem. Por quê? Porque a gente atua nos centros de compensação, tá? Então a gente evita caquexia severa, a gente evita desnutrição severa, a gente evita complicação nesses pacientes. E o resultado é sensacional, é lindo, tá? O som diminuiu para todo mundo ou só para a Emanuele? Eu não mexi em nada aqui. Tá bom para vocês, gente? Mas não vê se sem querer tu não apertou nada aí, tá? Porque aqui o microfone ele fica longe de mim, nem tem como eu baixar o volume. Obrigada, Érica. Não foi a minha voz que deu uma falhadinha? Acho que não. Tô falando muito rápido, gente? É que esse assunto eu me empolgo, tá? Vocês... Então vamos lá. Então esse olhar de ajuste, tá? Ele é importante demais. E o que que vai acontecer na prática clínica? A gente vai avaliar todo dia o paciente, tá? Então, assim, eu tenho casos de paciente que chegava todo dia com um pouquinho de derrame pleural. O paciente oncológico fragilizado, eu vou mandar para o hospital toda hora? Não, não vou. Então, eu tenho que ter uma boa comunicação com o oncologista. Eu tenho que mandar para ele, olha só, esse paciente está com estertor, está com derrame pleural, ou está desaturando, está estranho, a gente precisa de exame. Às vezes o paciente está com uma anemia severa, precisa de bolsa de sangue. A nossa monitorização, ela é dobrada na oncologia, porque a gente vai ter situações que muda de um dia para o outro. E a gente precisa desse olhar rebuscado. Então, o olhar de monitorização, ele precisa estar muito atento, tá? Nos pacientes oncológicos, porque muitas vezes a gente precisa entrar com parceria com os médicos para alguns tipos de ajustes, para que a gente mantenha o paciente longe do hospital e que a gente continue no nosso objetivo de mudar prognóstico e diminuir mortalidade, tá? Que é o que a gente vai sempre pensar. Então, quais são os conceitos chaves aí que a gente tem dentro da onco? A cardiotoxicidade, gente, tá? Efeitos adversos da quimioterapia, da radioterapia no sistema cardiovascular. Sabe-se que a gente tem medicações que levam à cardiotoxicidade, realmente causam lesão cardíaca, tá? Mas outras medicações, ou seja, todas as outras levam à sarcopenia. E quando eu perco massa muscular e força, o que que acontece? Eu tenho risco de descompensar coração e pulmão da mesma forma. Então, mesmo que o paciente não esteja em uso de uma medicação cardiotóxica, o risco de eventos cardiovasculares ele ainda é real, tá? Então, não é só na cardiotoxicidade da medicação. O câncer em si também leva a isso, né? Leva a esse risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa estar atento em todas as situações.
Em algumas situações, um pouco mais, porque a própria medicação tem que ficar fazendo controle com ecocárdio, porque ela leva à perda de força da ventricular esquerda, por exemplo, tá? Então, esse papo de cardiotoxicidade, ele não é só no uso da medicação, é no câncer em geral, tá? Então, o câncer, ele vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E essas são as principais causas de morte no mundo, tá? Então, a gente precisa estar atento. Tem poucos serviços que atuam na cardio-oncologia, não é algo comum. Tem muita gente que atende só no hospital, não atende no ambulatório, então a gente precisa trazer cada vez mais esse assunto à tona para a gente ajudar esses pacientes. A função do fisioterapeuta, então, ela não é só de promover o exercício físico, não, a gente vai prevenir complicações, preservar e reabilitar a função cardiovascular e respiratória. A gente vai evitar a internação e olhar para esse paciente de uma forma criteriosa, tá? Então não adianta a gente ficar, sabe, muito superficial. A gente precisa entender a fundo como que esse paciente está, quais as repercussões que ele tem, os riscos que ele tem e é focar nesses riscos para que isso não aconteça. O nosso papel, então, ele não é só recuperar, é preparar o paciente para o tratamento, sustentar durante e devolver função no pós, tá? Então, tem um artigo bem legal, tá dentro da nossa biblioteca, que fala exercício físico antes, durante e após o câncer. Isso é muito legal. Então, assim, desde 2018, a gente já vê diversos documentos mundiais de oncologia promovendo, pedindo para que as pessoas com câncer façam exercício. Mas ainda não é tão comum a gente ver o apelo pela reabilitação cardio-oncológica. Tá, e por quê? Qual a diferença disso? O que que tem na cardio-oncologia que não tem na academia? Tá? O apelo e o cuidado na monitorização e ferramentas ventilatórias que a gente pode ajudar esse paciente. Na academia, o paciente vai cuidar da parte muscular global, física. Mas e se esse paciente tem uma fraqueza inspiratória, se ele tem uma fraqueza de tosse, se ele tá acumulando ar por algum motivo, se ele faz uma hiperventilação, ou se o paciente está com derrame pleural, ou se ele tem uma hipoventilação, microatelectasias. Então, a gente tem um papel duplo, não só com o exercício, mas também com as nossos conhecimentos ventilatórios. Se esse paciente tem o linfedema, o lipedema, né, algo associado, é muito comum eles fazerem linfedema, né? Então, o nosso olhar, ele é mais técnico, mais rebuscado. Agora, pode ser que a gente faça parte dessa equipe e também tenha uma academia junto? Claro que sim, não tem problema nenhum. Então, se o paciente está numa fase do tratamento que ele está bem, tá super tranquilo, não está tendo oscilações muito grandes, é importante a gente manter um acompanhamento com o fisioterapeuta cardiopulmonar e encorajá-lo a fazer exercício ao ar livre, também ir para academia ou voltar às suas atividades que ele gostava de fazer antes. Então, o mais importante é ter esse serviço de cardio-oncologia próximo ao paciente, para acompanhar durante todas as etapas, tá? Isso é o que faz da nossa área de atuação a especialidade com um pouco mais de detalhe, tá? E mesmo em meio ao tratamento, o movimento ele é um aliado, desde que com escuta clínica, bom senso e personalização. Então, assim, já aconteceu lá na clínica de a gente estar com uma paciente muito fragilizada e a gente focar tanto no exercício e às vezes o paciente está precisando de outra coisa. Então eu costumo chamar de spa do pulmão, por exemplo. Às vezes o paciente ele quer conversar, ele quer chorar, ele quer falar de dias difíceis. A gente, dentro da oncologia, a gente se depara com algo que a onco traz muito forte, que é o medo de morrer. E cabe a nós falar para o paciente que o câncer é uma doença crônica, assim como uma doença crônica que não tem cura, como a asma, por exemplo. A asma não tem cura, a gente até falou. Hoje eu ia fazer o podcast, não tive tempo, mas eu vou fazer amanhã. A asma é uma patologia crônica que não tem cura, gente. Se um paciente oncológico ele fez vários tratamentos, não teve resposta,
e ele entra dentro do que a gente chama de paliativo, não necessariamente é fim de vida. Há uma confusão muito grande nesses termos. Toda doença crônica, ela também é paliativo. Já pararam para pensar? Eu sou asmática, não tem cura. Então, cada dia que a gente leva essa conversa para o paciente pensa, putz, é verdade, não tinha pensado assim. E hoje, nas conversas em reuniões com oncologistas, cada vez mais a comunicação dentro da onco tem trazido isso. E aí está mais fácil de a gente adaptar e adicionar o exercício físico e as reabilitações cardio-oncológicas junto com o tratamento. Então, hoje a gente tem mais facilidade de conversar com o oncologista, tá? O oncologista. Então a gente precisa. Ó, a Ana tá aqui, Ana, que bom. A Ana trabalha com cardio-onco, não é, Ana? Acho que com pediatria, não é? Só confirma para mim. É, né? Ah, eu amo a área paliativa também. Não é verdade, Ana? A gente precisa trazer essa comunicação, essa conversa, né? Então, assim, o atendimento do paciente oncológico, ele não tem que ser olhado com um olhar de, não, é uma doença crônica, gente. Não cabe a nós as decisões ou o entendimento de quando a gente vai fazer a nossa passagem, nem a passagem de ninguém. O que que é o nosso papel? É permitir que o paciente, em todas as esferas das doenças crônicas, e eu incluo o câncer, ele permite, a gente tem que permitir que o paciente participe da vida social, psicológica, física, com maior tranquilidade dentro daquilo que ele consegue. Então, a reabilitação cardio-oncológica, ela vai respeitar isso, tá? Então, a gente vai olhar para o paciente sempre dessa forma, sempre, 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 tá? Então, eu quero que cada dia mais a gente olhe para o paciente e pense qual é o objetivo hoje. Ah, o objetivo agora é eu estou tendo esse derrame pleural, vamos focar nele. Por mais que o paciente precise ir para o hospital, às vezes, a gente vai utilizar ventilação não invasiva, que tem todo um papo aí, né, que o povo não gosta, mas na oncologia, a gente vai usar muito a ventilação não invasiva para evitar internação. E a gente evita porque, em geral, eles têm ali uma complicação pulmonar, às vezes residual, e a gente consegue, com exercício bem feito, melhorar. Conversa com o oncologista, faz um ajuste da medicação, e aí, de mãos dadas, a gente evita a internação, que é muito positivo para o paciente oncológico. Então, a gente vai ficar de olho em cada detalhe. E quais são as etapas que a gente atende, tá? A gente vai atender antes, durante e depois. Tá? Então é um para sempre. Eu sempre digo para o paciente, a partir de hoje, tu tens uma fisioterapeuta cardiopulmonar que vai cuidar de ti, assim como tu tens o teu médico de check-up, eu também vou te ajudar com check-up muscular. Então, o objetivo, quando eu tenho o diagnóstico, tá? Logo de início, é fortalecer função cardiorrespiratória, aumentar a reserva funcional, reduzir risco de complicações. Por exemplo, eu vou contar um caso de uma paciente bem interessante, uma paciente com tumor de estômago. Ela tinha sobrepeso. Ela chegou para mim e ela ia fazer o plano terapêutico dela, era fazer quimioterapia para depois fazer a cirurgia, reduzir o tamanho do tumor, fazer a cirurgia corretiva e se tudo desse certo lá na macroscopia, na hora da cirurgia, se desse para tirar tudo, né? Depois ela ia decidir se ia precisar ou não de mais químio, mas inicialmente o objetivo era químio para reduzir tumor e depois ir para a cirurgia. Quando ela chegou para mim, ela falou que tinha ido numa nutricionista que não era especialista em onco, e aí, como ela tinha sobrepeso, e sabe-se que a obesidade é um fator de risco para câncer, a nutricionista mandou ela fazer uma dieta super restritiva para emagrecer. Antes da cirurgia, gente, ela ia fazer uma cirurgia de retirada de tumor de estômago com risco de retirar o estômago inteiro, tá? Eu olhei para ela e falei: olha, a gente vai mudar a tua nutricionista porque agora não é a hora de emagrecer, meu amor. Agora é a hora de tu ter reserva, porque na hora que tu fizer a cirurgia, se na hora da cirurgia for necessário tirar o estômago inteiro, tu vai perder peso, em uma semana tu vai perder 20 quilos. E o que que eu falei que é importante na onco? O paciente precisa de músculo. Paciente caquético, paciente com muita perda de peso, atrapalha o prognóstico, tá? Porque as medicações não vão ter uma boa absorção, a resposta não vai ser potencializada, então o paciente oncológico precisa de músculo. Não esqueçam disso.
E foi assim, graças a Deus eu falei isso para ela. Ela mudou de nutricionista, foi na Débora, que é a nutricionista oncológica. A Débora, pelo amor de Deus, não é a hora de perder peso. Ela ganhou mais peso, a gente fortaleceu capacidade cardiorrespiratória. Ela foi para a cirurgia e, dito e feito, lá na cirurgia, foi decidido por tirar o estômago inteiro, porque o tumor dela, ele estava encapsulado, mas ele pegava todo o órgão. Ela teve que tirar o estômago inteiro. Ela perdeu 38 quilos no pós-operatório. Ela ficou muito, muito magra. E a gente na luta para manter capacidade cardiorrespiratória e muscular no pós-cirúrgico. E imagina se ela já tivesse magra antes da cirurgia. Então, para cada caso, gente, a gente vai abordar de uma forma. Só que a gente não faz nada sozinho, tá? Então, a gente precisa dessa conversa com profissionais da área, porque a gente precisa tomar decisões importantes, tá? Então, a gente vai fortalecer esse paciente para passar pelo tratamento. Durante toda a quimioterapia, o dia da quimioterapia, para a gente entrar com exercício aeróbico, evitar fadiga, tempo de repetição, intervalo entre as séries, a gente vai sempre pela tolerância do paciente, tá? Então, a gente vai utilizar carga de treinamento crescente, tá? Então, a gente vai usar 40%, 50% da frequência cardíaca pico inicial, vai no Borg, vai ajustando, vamos utilizar a ventilação não invasiva, treino muscular inspiratório, expiratório. Então, nosso objetivo, para que a gente chegue nesses objetivos, a avaliação ela tem que ser impecável. Então, tudo que a gente já falou de avaliação aqui na oficina, né, que tem bastante aula disso, vai se enquadrar na onco, porque a história daquele paciente é dele. Eu estou ali atendendo o seu João. Eu não estou atendendo um câncer de estômago. Então, eu preciso olhar para o paciente, avaliar o paciente, e entender em que etapa do tratamento ele está e como que eu preparo esse paciente para passar pelas etapas que estão a seguir. Então, a pré-habilitação, gente, não é só cirúrgica. Às vezes, a gente precisa preparar o paciente para químio. Tem oncologista que manda o paciente para nós e aí fala, Renata, eu preciso que ele ganhe um pouco de força para poder fazer a químio. Porque às vezes o paciente não está apto a fazer. Então, a gente entra, às vezes, com suporte. Hoje, tem vários tipos de tratamento que são utilizados, suplementação. Então, assim, a gente vai ter uma conversa muito multiprofissional. Então, pré-habilitação não é só cirúrgica. A gente pode preparar o paciente para passar pelas etapas do tratamento oncológico. Não esqueçam disso. E a ênfase, ela vai ser muito direcionada para a parte muscular, e a gente vai focar principalmente em membros inferiores e costas, tá? E ombro, por quê? Porque perna eu ganho força do coração e do pulmão, costas e ombro eu favoreço e melhoro a ventilação. Então a gente vai focar em grupos musculares que realmente tenham repercussão no pós-operatório, ou durante a químio, ou durante a rádio, tá? Então a gente vai olhar de forma bem individualizada para esses pacientes. É importante a gente manter orientação quanto à hidratação e alimentação e, por favor, se necessário, se não tiver um especialista, encaminha para nutricionista oncológico, tá? Tem que ter, gente, não dá. Muda muito o paladar do paciente, o paciente não vai saber o que comer, então a gente precisa dessa parceria para que o paciente não entre em desnutrição ou uma obesidade sarcopênica, e aí o nosso trabalho acaba sendo, sabe, enxugar gelo, porque a gente não consegue dar um resultado para o paciente. Então é extremamente importante, tá? Além da pré-habilitação, que é onde a gente prepara o paciente, e eu gosto muito dessa frase, de quanto mais preparado o paciente estiver antes da quimio ou da cirurgia, maior a chance de ele manter a autonomia e segurança durante o tratamento. Então, um paciente fragilizado, às vezes, derruba durante a quimio, mas se a gente prepara e está do lado dele, o resultado é bem diferente, tá? E aí a gente chega num momento crucial, que é o durante o tratamento. Então, eu preparei o paciente para químio, preparei o paciente para rádio, por exemplo, tá? E durante o tratamento, a gente vai montar um planejamento. O objetivo nesse momento é evitar ou minimizar perdas funcionais, controlar sintoma e preservar mobilidade e força cardíaca. Esqueci de escrever ali. A força cardíaca também precisa ser preservada. Por quê? Eu atendi um paciente há umas 2 semanas atrás
que ele tem um tipo de leucemia e ele trata. Tá super bem controlado, tudo certo, beleza. Só que ele tem 36 anos e, em virtude do tratamento e dos imunossupressores que ele utiliza, ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca, tá? Então, ele tem uma insuficiência cardíaca que ele precisou fazer angioplastia, tá? E hoje ele tem uma alteração cardiovascular de um idoso e ele tem 36 anos. E a única causa que foi encontrada, tá? Ele não tem alteração estrutural do coração, ele não tem alteração elétrica. A única alteração que foi vista foi porque ele é um paciente que trata, né? Ele já passou por tratamento oncológico. Então ele entra dentro de todos os pré-requisitos para uma reabilitação cardiovascular, mas sempre com cuidado oncológico. Então, a gente vai ver essa descompensação acontecendo nos pacientes durante o tratamento, mesmo paciente que trata por anos, tá? Então, minimizar essas perdas funcionais e diminuir risco cardiovascular, gente, é assim, crucial no durante, beleza? E uma coisa que acontece bastante, eu acho que pode ser até o questionamento de alguns quando pensam em oncologia, bah, mas o paciente fica muito debilitado, ele vai até a reabilitação? Vai. Conforme a gente vai percebendo, a gente vai tendo essa intimidade, essa conexão com o paciente, é lá que ele pede ajuda. Quando ele se sente muito fraco, ele sabe que a gente tem diversas ferramentas para melhorar aquele sintoma. E, e muitas vezes a gente não se sente preparado para atender aquele paciente, mas é extremamente importante que a gente mantenha o critério técnico de dar o que o paciente precisa, porque a gente vai mudar muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente vai utilizar exercícios de baixa intensidade, adaptados à fase do tratamento, mas vai ter momentos durante o tratamento que o paciente chega ótimo e de uma hora para outra ele fica super bem. E a gente pode aumentar a intensidade nesse momento? Deve. Então, a gente vai trabalhar de forma sazonal, de forma cíclica, de acordo com o que o paciente te demanda. Então, a gente vai trabalhar com intensidades diferentes, de acordo com o dia que ele chega, tá? Então, vai ter semana que a gente vai conseguir colocar a carga de treinamento que a gente planejou, mas vai ter dia que não tem como, que o paciente chega descompensado, às vezes com uma dor mais eficaz, mais forte, ou com alteração de alguma medicação, né? Às vezes está em uso de morfina ou de uma outra medicação para dor que deixa o paciente hipoventilando, a gente vai precisar ter um manejo diferente. Então, assim, tem diversas formas de a gente atender esse paciente no durante, tá? Mas o principal tem que saber o tipo de tratamento que o paciente está fazendo para entender as repercussões, tá? A fadiga oncológica, ela é presente, está presente em todos os pacientes, mas ela tem graus de apresentação, tá? Então, olho no olho, conexão, escutativa é extremamente importante nesses pacientes. Intervenções respiratórias para prevenção de complicação pulmonar. Cara, isso é o carro-chefe. O paciente chegou, ausculta esse paciente, entende como é que tá, monitoriza, tá? Às vezes a gente consegue pegar no início uma complicação que está começando, né? Canso de ver paciente na esteira oncológico, começa a desaturar sem causa aparente, vai entender ele está com uma anemia absurda ou está com uma plaquetopenia severa. Então a gente precisa dessa comunicação e desse olhar atento, tá? A parte ventilatória, a gente vai utilizar ventilação não invasiva, a gente vai usar, se necessário, catéter de alto fluxo. Isso tudo entra dentro das indicações de cada equipamento, que são as mesmas que a gente já conhece, tá? Só que a gente vai utilizar como ferramentas de aumento da tolerância no esforço, evitar complicação, diminuir risco de hipoventilação, tá? Melhorar a força diafragmática, melhorar pico de tosse. Então, todos aqueles objetivos que a gente já vê, que a gente faz muito, eles estão associados ao treinamento físico para que a gente dê um atendimento completo para o paciente oncológico, tá? Treino funcional leve, respeitando a fadiga, imunossupressão, tá? Então, é um paciente que a gente vai ter oscilação demais no tipo de tratamento, mas a gente vai estar do lado dele em todas as etapas, certo? Um outro ponto que acontece muito com o paciente oncológico são infecções associadas.
Só que conforme a gente ganha capacidade muscular, a gente consegue dar um resultado mais eficaz, diminui também esse quadro de infecções recorrentes. Então, o resultado vem muito bom. O paciente em si, ele não vive mais sem o fisioterapeuta cardiopulmonar depois que a gente começa a atender. É um paciente que tem uma conexão muito grande, tanto a família quanto eles, porque a gente consegue dar suporte em muitas esferas, tá? Então, a gente faz muito parte do tratamento durante. Tem paciente que às vezes nem sabe que precisa da gente. Vamos contar. Contem, vão na rádio da cidade de vocês, contem para as pessoas, para os colegas, que o que a gente faz tem que estar junto. Tem paciente que às vezes chega para a gente depois da químio. Putz, já assim, caquético, eu falo, ai, porque não veio antes? Ai, eu achei que eu tinha que vir depois, que na químio eu tinha que ficar deitadinho. Então, a gente vai ter ainda esse tipo de paciente que não tem essa orientação. E a gente precisa trazer, tá? A Ana perguntou se os pacientes fazem muita neutropenia. Tu sabe que não é muito comum, Ana? Não tenho muito esse quadro. Não tenho muito esse problema, tá? Nem plaquetopenia e nem neutropenia. Em geral, os pacientes que chegam para mim, às vezes eles vêm de múltiplas descompensações e eles estabilizam muito durante a reabilitação, tá? Então, assim, não vejo muito. Agora, o que que eu vejo bastante? Anemia, tá? Um hematócrito muito baixo, às vezes uma alteração de ferritina. Isso a gente vê com bastante frequência. Aí o paciente às vezes tem que fazer uma bolsa de sangue. Mas a neutropenia não vejo muito, tá? Na PED tem muita. Neutropenia febril, olha que interessante. A pediatria, ela traz algumas alterações um pouquinho diferentes, mas a abordagem ela é muito parecida, né, Ana? É muito parecida. A Dani falou que via muita neutropenia e plaquetopenia em pacientes oncohematológicos. Sim, às vezes, pacientes com câncer hematológico, a gente vê chegar para a gente depois. Acredito que, principalmente pelas alterações, pelas plaquetopenias e neutropenias severas, eu acho que os médicos acabam mandando para a gente quando está estabilizado, tá? Então, acho que por isso que eu não vejo tanto no ambulatório. Mas, assim, eu tenho pacientes, a gente aborda, né, e atende pacientes de todas as áreas oncológicas, área gástrica, câncer linfático, câncer é, hematopoético, sistema nervoso central, pulmonar mesmo, é o que a gente mais atende, né, nos pacientes que vêm e que fazem lobectomia ou pneumonectomia. Então, a gente atende bastante paciente com esse tipo de tumor. Paciente com câncer de ovário. Então, assim, a gente tem de diversas formas, tá? Ai, neuroblastoma é tenso, né? E osteosarcoma, é. É porque vocês atendem mais em hospital, né? No final da aula, vamos abrir a câmera de vocês duas que atendem bastante na onco para a gente trocar a figurinha, pode ser? Acho que vai ser bem legal a gente fazer essa ponte dessa nossa comunicação. Vocês trazem um pouco dessa conexão e eu dou o meu suporte, né? O que eu puder contribuir. Que bom que vocês estão aí. Então vamos lá, para a gente não perder o fio da conversa. Então, o durante é constante, né? Chega até a rimar essa frase. O durante é constante, gente. Então, assim, é estar ao lado do paciente. E o durante, ele é tão crucial que eu vou contar uma história bem forte para vocês. Final do ano, em dezembro, eu estava há 2 anos atendendo, a gente estava atendendo há 2 anos um paciente que iniciou com o tratamento com a gente com câncer de garganta, um pouco de língua. Ele entrou na reabilitação fazendo uso de sonda, não falava, não comia. Foi feita toda a parte de tratamento de cabeça e pescoço com a nossa fisioterapeuta que atende essa área, que é a doutora Silvia Scarparo. Ela conseguiu trazer de volta a fala, o paciente voltou a deglutir, foi liberado pela fono, beleza. Aí chegou para mim, na cardiopulmonar. E no decorrer do tratamento, que era só uma ideia de melhora de sarcopenia, que ele tinha perdido muito peso pelo uso da sonda e tudo mais, ele descobriu uma metástase pulmonar, uma metástase óssea e uma hepática. E foi fazendo os tratamentos, chegou a fazer radioterapia, quimioterapia de novo, imunoterápico, todos sem sucesso, e foi um paciente que entrou para cuidados de doença crônica,
E aí ele foi melhorando tanto, ele melhorou tanto, que ele já tinha passado, já tinha tido alta da reabilitação e foi para o condicionamento. Ele estava treinando com o Léo, meu marido, que é o coordenador da academia, da clínica, e ele fazia já o tratamento. Paciente jovem, 56 anos, foi tabagista há muito tempo, enfim. Tava super bem. Dezembro, na consulta comigo, eu falei para ele: olha, tu tá ótimo, e agora vai vir Natal, Ano Novo e tudo mais. Seria importante tu não parar, né? Não para de fazer o exercício, porque a manutenção da tua musculatura ela é vital no teu caso, para evitar riscos, né, maiores e complicações aí. Ele tinha umas atelectasias bem já de estimação, assim, mas nunca em 2 anos fez um derrame pleural, que é muito comum em paciente com tumor pulmonar, né, gente? Então, tava super bem. E ele falou para mim: Rê, eu quero curtir o verão porque eu amo praia. E eu não sei se eu vou estar aqui ano que vem. Ele falou só para mim isso. E ele disse para mim assim: olha, eu vou curtir o verão. E se Deus quiser, depois do verão, eu vou voltar para cá, eu vou fazer treino, vou fazer exercício lá, vocês me mandam planilha, eu faço, mas eu quero ficar na praia. Falei, tudo certo, tudo bem. Eu respeitei a vontade dele, mas eu sabia dos riscos disso. E eu disse para ele, falei, ó, o risco que tu tem é de perder muito peso e isso levar a uma descompensação cardiopulmonar, né? Tu vai perder músculo, não é legal. Tudo bem, tudo certo. O que que aconteceu com ele? Ele perdeu muito peso. De dezembro a março, ele aproveitou até o final do carnaval. Curtiu o aniversário, curtiu a família, curtiu os amigos. Final, início de abril, ele já tinha perdido quase 16 quilos, tá? Em pouquíssimo tempo. Fez uma crise, começou, acordou com falta de ar, aí mandou mensagem pra gente, ó, preciso voltar, tô muito cansado, não tô bem, mas vou no médico hoje e segunda-feira eu mando mensagem para voltar porque eu preciso para ontem. Tudo certo. Não deu tempo. Ele, depois que ele parou de fazer o treinamento de força especificamente e o treinamento pulmonar que ele fazia bonitinho, o que que aconteceu com ele? Ele fez um edema agudo em casa. Foi pro hospital, morreu no mesmo dia. Quando eu vejo essas situações acontecendo, me chama muita atenção de que o que a gente tem nas mãos, o conhecimento que a gente tem e o tipo de tratamento que a gente faz durante o tratamento oncológico, ele é crucial. Ele é assim, ele muda desfecho. A oncologista dele me mandou mensagem, Rê, ele optou por curtir a praia, mas eu disse para ele não parar, porque ele estava super bem, não tinha outros complicadores. Ele ia ficar muitos anos ainda, estava tudo certo. Só que é um paciente que não pode perder força, não pode perder músculo. A gente vê isso de forma repetida, de forma assim, até, sabe, dá até uma sensação de mãos atadas quando a gente vê isso acontecendo. Mas a gente respeita a história de cada um e ele escolheu isso, ele sabia das repercussões, ele estava feliz, tá tudo bem, beleza, é a história dele. Mas eu quero que vocês entendam que quando o paciente pede para esperar, quando o paciente tem a história dele, a gente também tem que respeitar. Dentro da oncologia, isso é mais forte ainda, tá? E uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a atender na onco é atender além da parte técnica, é trazer vida para o paciente. É olhar no olho e dizer o que que tu gosta de fazer e não faz há muito tempo. Vamos tentar? Se for preciso sair do âmbito da reabilitação e ir na praça, se for preciso encorajá-lo a fazer algo novo, e o Anderson, esse paciente querido que aconteceu essa história, ele sempre quis lutar boxe, ele achava massa, mas ele nunca tinha feito. E aí o Léo perguntou para ele isso, há uns 6 meses atrás, perguntou: o que que tu nunca fez de exercício? Ele, boxe, eu acho massa. Sempre gostei do rock e tal, né? Do rock balboa. Daí o Léo, então a gente vai fazer boxe. Ele fez boxe até o último dia que ele esteve lá dentro. E, e uma coisa que me marca bastante nesses pacientes é que a gente não tem só assim, o papel de dar um resultado técnico. A gente faz parte, muitas vezes, dos últimos anos de vida de vários pacientes.
Você tem noção da importância disso, tanto na doença crônica quanto no câncer, enfim, todas as doenças crônicas, que eu incluo o câncer na doença crônica. Vamos fazer um tratamento muito bom. Olha para o paciente, não deixa entrar no automático, fazer um exercício, sabe? Olha no olho, entende o que ele precisa. O durante é o para sempre, né? É o que a gente tem para dar para ele. E o resultado é muito bom. Então a gente muda muito a história. Quando eu encontrei a família dele, logo que ele faleceu, todos eles assim, ó, sorrindo e falando, cara, obrigada, ele foi muito feliz nos últimos 2 anos de vida dele. Sabe assim, uma sensação de dever cumprido, de assim, nossa, ele nunca tinha feito isso, ele topou fazer. Então, assim, além de pensar em toda a parte técnica, olha no olho, te conecta com a história daquele paciente. Tá? O que que ele precisa, o que que ele quer conversar contigo. Eu já tive paciente oncológico que pediu para fechar a cortina do meu consultório porque queria conversar e falar que estava com raiva. E eu falei, sim. Quantos pacientes oncológicos falam em voz alta que puta que pariu, eu tô com câncer? Eles não falam. Às vezes eles não querem demonstrar. A gente também tem papel de conversar com eles sobre isso. E eles falam. Eu tive uma paciente, a Tânia, maravilhosa, que ela disse para mim: que raiva, cara, eu nunca fumei, eu nunca bebi, que droga, por que está acontecendo comigo? A gente tem o papel de olhar no olho, a gente lida com funcionalidade, a gente lida com melhora, né? A reabilitação ela é muito além de só olhar números, a gente precisa olhar no olho. E na oncologia isso é assim, obrigatório. Em todas as doenças crônicas, mas na onco é mais, tá? Vamos juntos estar ao lado dos pacientes durante o tratamento, de mãos dadas, beleza? E aí a gente também tem que pensar na família, de quem está em volta. A gente vai dar suporte, segurança, conexão. Então, mesmo em meio ao tratamento, o movimento é um aliado, escuta clínica, bom senso e personalização. Eu já tinha botado essa frase, eu passei para frente. Todos esses cuidados são necessários. E o após? O que é o após? Terminei o tratamento, tive bons resultados, mas eu tenho na minha história um tratamento oncológico. Esse paciente precisa também ter um cuidado cardiopulmonar, tá? Então, restaurar a capacidade funcional, reduzir risco, melhorar a qualidade de vida, estar ao lado, às vezes, para orientar o tipo de treinamento. Se ele quer ir para uma academia, esteja perto para fazer um check-up muscular, fica de olho se ele perde força pulmonar, capacidade cardiorrespiratória. Tá? Então, assim, a manutenção de força de diafragma, força de tosse. Então, assim, é a longo prazo. Assim como ele vai fazer o check-up com o oncologista, né, nos próximos 5 anos, né, depois para evitar ou ficar de olho em casos de remissão da doença, por que não incluir um check-up muscular junto com isso? Tá? Hoje eu tenho pacientes que só vêm comigo uma vez por ano para eu continuar monitorando se eles perderam capacidade física, capacidade muscular. Eu já tive paciente que depois de 1 ano, 2, chegou para mim e falou: Ai, Renata, parei de fazer tudo, não estou fazendo mais exercício. A gente vai avaliar, perdeu força diafragmática, já está fazendo infecção, né? Várias gripes, não está legal. E a gente também faz parte da equipe para um alerta, para check-up, tá? Então, olhar para a nossa atuação não só de forma reabilitadora, mas de acompanhamento a longo prazo, beleza? Isso faz uma diferença muito grande. Então, a fisioterapia ela não termina quando o tratamento acaba. Muitas vezes é aí que começa o processo de reconstrução, né, da vida dos pacientes. Então, eles precisam. Né, esses dias eu encontrei uma colega que é fisioterapeuta e foi nossa paciente há uns anos atrás. E aí o filho dela tá na mesma escola que a do meu filho e tal, e tem uma rampa, né? E eu subindo a rampa e ela do meu lado, ela, nossa, depois de ter feito químio, meu Deus, subir rampa é um trabalho. Eu falei, tá na hora de tu voltar lá para fazer um check-up, né, querida? Então a gente tem que estar próximo dos pacientes, então, né, depois também, tá? Para evitar que eles tenham complicações, porque o risco cardiovascular, gente, ele continua, tá? Mesmo depois da cura. Então, de uma forma bem rápida, um checklist bem direto. Eu adoro essa imagem, eu já usei em vários cursos meus, e é bem direto o que a gente precisa ter na cardio-onco.
pré e pós-operatório, intraoperatório ou pré, intra e pós-tratamento, tá? Que é o antes, durante e depois que eu tô falando. Qual o foco? Diminuir risco cardiopulmonar, reduzir internações hospitalares, além de otimizar a cicatrização e prevenir riscos vasculares. São pacientes que têm muito risco de trombose, né, e de alterações vasculares, então a gente tem que ficar de olho. Então, os objetivos: aumentar a fração de ejeção. O que que aumenta a fração de ejeção? Treino intervalado, treino de força, força de membros inferiores, não é? Aumentar a tolerância no esforço. Como que eu aumento a tolerância no esforço? Ventilação não invasiva, tá? Um treino que eu ganhe distância. Diminuir fadiga oncológica. Como que eu faço isso? Ganhando força muscular. Treinamento de força faz isso. Aumentar força e massa muscular. Melhorar a resistência pulmonar. Todos os treinamentos ventilatórios estão indicados. Então, a gente vai olhar para cada histórico, para cada momento, para cada etapa, e a gente vai dar o que a gente tem de melhor, tá? As ferramentas, elas vão estar muito associadas ao raciocínio clínico. Então, vai ter momento que é mais treinamento físico, vai ter momento que eu vou utilizar a ventilação não invasiva, eletroestimulação, se necessário. Vamos utilizar aí as ferramentas que a gente tem a favor do paciente oncológico. Surpreenda esse paciente, às vezes ele nem sabe tudo que a gente pode abordar e melhorar na vida dele. O durante o tratamento é um acompanhamento constante, é um acompanhamento humano, tá? Isso tanto no adulto quanto na pediatria, tá? A Ana está aqui, atende pediatria, a gente vai falar um pouquinho no final, mas a abordagem é muito parecida. Então, o paciente oncológico ele precisa de escuta, estratégia, coragem. A atuação cardiopulmonar tem o poder de devolver vida ao tratamento e você pode ser esse elo de cuidado que faz toda a diferença, tá? Então, seja o melhor elo para o seu paciente. E agora eu quero que vocês, a gente vai encerrar a nossa aula, e aí a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero que vocês reflitam. Eu estou preparada para acolher e conduzir um paciente oncológico com segurança, empatia e raciocínio clínico? Se não, qual o primeiro passo para isso? Tá? Dentro aqui da oficina, a gente tem várias aulas, tudo que vocês precisam para o entendimento técnico de uma atuação cardiopulmonar de excelência. Eu quero que vocês cruzem essa atuação com o cuidado e com a escuta ativa da oncologia, entendendo que os tratamentos oncológicos eles vão ter a repercussão cardiotóxica tanto na sua atuação direta, quanto em virtude da fadiga oncológica, que é bem chatinho. Então, a gente precisa olhar para esse paciente. Quero encerrar lembrando do Vivanese, que agora ele tá maior, tá? Não é só mais um dia comigo, são 3 módulos, porque me pediram bastante para adicionar a parte de empreendedorismo e gestão, então são 3 encontros, mais o curso de certificação que vocês ganham de bônus. Então, quem está querendo tirar do papel e montar o seu serviço, colocar em prática, porque a minha mentoria está com vagas fechadas, eu não sei quando eu vou abrir, e se eu vou abrir de novo. O Vivanese é uma oportunidade para vocês. E vocês da oficina têm um descontão, tá? Então fica o Vivanese Oficina, que é o cupom de vocês, ele ainda está ativo. Então até dia 23 de maio, quem tiver interesse, vai ser um prazer receber vocês online aqui nesse evento, beleza? Então vamos falar mais um pouquinho sobre cardio-onco. A Dani colocou aqui que a gente cria um vínculo muito forte com os pacientes. Nossa, demais, gente, demais mesmo. A cardio-oncologia, ela, cara, sério, assim, ela tem meu coração demais, sério. Eu sou muito apaixonada pela cardio-onco, porque eu gosto de dar para o paciente além da técnica, eu gosto muito mesmo, assim. E a gente gera experiências muito marcantes na vida das famílias e dos pacientes, porque são pacientes que, na grande maioria, não têm nem noção de tudo que eles podem fazer. Então, às vezes, a oncologia, ela limita só de dar o nome câncer, né? A Ana Carolina e a Dani que trabalham, se vocês puderem abrir a câmera para a gente conversar um pouquinho, ver se vocês concordam comigo. Não é verdade? A oncologia, só pelo nome câncer, ela já não dá muita dificuldade para o paciente, ela não limita, tá? Então, isso atrapalha demais, né? Então, a gente precisa levar essa informação para os pacientes. Deixa eu dar uma olhada antes de abrir o microfone de vocês, se tem alguma mensagem aqui. Tem aqui, ó. Como você lida com os efeitos colaterais da químio? Porque limita demais a nossa atuação. Com certeza.
a forma que eu mais gosto de lidar com as limitações da químio é ser um pouquinho mais inteligente que a químio. Como? Driblar, melhorando a resposta pré-químio. Tem trabalhos mostrando que se a gente faz bastante exercício antes da quimioterapia, diminui os efeitos. Então, ao invés de eu tentar lutar contra os efeitos e atender o paciente logo depois, eu nem agendo, eu falo, olha, está fazendo quimioterapia, vem antes da químio e faz a químio, e depois da químio fica quietinho em casa, mas eu já dei o benefício daquela semana para o paciente. Então, quando eu falo em driblar, não é que eu vou fazer um milagre e o paciente não vai sentir mais nada, não é isso. Mas é utilizar das ferramentas técnicas que eu tenho para tentar diminuir esse efeito e respeitar esse momento e não tentar forçar o paciente a vir para a clínica no dia que ele não está bem, mas valorizar e potencializar o resultado que eu posso ter nos dias que ele está bem. Então, se for necessário atender 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, antes da químio, a gente vai fazer, não tem problema nenhum. E aí, depois da químio, né, ele fica em casa quietinho, depois ele volta na outra semana. Então, a gente sempre faz um ajuste de tratamento para não tentar competir, sabe, com os efeitos, porque eles vão acontecer. Só que a gente pode tentar driblar de forma técnica, fazendo esses ajustes, sabe? Ao invés de... Então, eu sempre digo para o paciente, ó, durante o teu tratamento é igual a radioterapia. Ah, eu vou fazer radioterapia segunda, terça e quarta. Cara, tem que fazer a aplicação de LED. Então, assim, já vamos ajustar o protocolo o dia que o paciente vem para que ele faça o LED para evitar a radiodermite. Nesses dias, associa o LED ao exercício aeróbico para tentar melhorar a fadiga, que também acontece na rádio, não é só na químio, tá? Então, é ficar próxima do tratamento, entender o que está acontecendo e tentar ir ajustando o nosso planejamento terapêutico de acordo com o momento, né, que o paciente está vivendo dentro do tratamento. Isso é a forma mais, assim, mais inteligente de a gente lidar com os efeitos, porque os efeitos são muito individualizados, eles vão acontecer, mas a gente pode ir ajustando dessa forma, tá? Espero que eu tenha ajudado, tá bom? E aí, vamos lá, Ana Carolina, eu sei que tu atende cardio-onco, acho que a Dani também. O que que vocês podem contribuir um pouquinho aqui? Vocês atendem no hospital, ambulatório, como é que é? Quem Eu vai falar? atendi. Ó, a Ana, é uma de cada vez, gente. Vamos lá. Eu sou a Ana, Tá, então eu vamos esperar. trabalho A hoje. Ana fala primeiro, depois a Dani. Tá, eu trabalho hoje no hospital infantil aqui, Tá bem e baixinho, então, ó. atendo. Acho que é a tua mão no computador. Eu hoje atendo no hospital infantil, aqui de Floripa, e atendo em consultório. Em consultório eu atendo 2 vezes semanais. Aqui do ladinho, pertinho de mim, Ana. Então, e a gente recebe muito paciente daí, e aí eu vou encaminhando para aí. Não sei se chegam aí, porque como é hospital público, a maioria não tem uma condição Cara, mas eu já financeira atendi boa. vários pacientes de Floripa e eu não sabia quem encaminhava. Então, e hoje a gente tem um. Eu trabalho também no hospital, o meu foco maior hoje é com os pacientes em cuidados paliativos. Tá. A gente tem uma equipe de cuidados paliativos interdisciplinar. Ai, que Eu trabalho legal. junto com a médica paliativista, a psicóloga paliativista e a enfermeira paliativista. Legal. E a gente faz todo o tratamento. Eu, normalmente, como hospital, ele não tem esse local para mim fazer a reabilitação nos pacientes, a gente tenta atender enquanto eles estão em internação, focando na reabilitação cardiopulmonar, porque Mas eles tu ficam tem um muito consultório, Ana? Tá no aí. Por que que esses consultório. pacientes não vão pro teu consultório? Eles vão, né? Alguns vão, outros não, Tá, porque mas também tem tem que... muita questão. Alguns não moram aqui, né? São Ah, de outros locais, vêm para fazer químio, rádio, interno, e os que estão. tá travando bastante. O teu áudio tá bem baixinho. Não sei se para vocês também, gente, ou só para mim. Tá, né? Uma pena. Travou total agora, Ana. Vamos ver se a Ana volta. Enquanto isso, a Dani fala. Acho que ela vai destravar ali. Dani, Então, a eu Ana tá travada trabalhei. para vocês também?
Tá travada. Ah, tá. Ah, agora ela destravou, gente. Ah, meu Deus do céu. Travou? Volta, tudo. Fala, Ana. Teu microfone tá desligado, eu acho. Acho que agora Agora vai. foi. E lá, normalmente, quando a gente faz a reabilitação dos pacientes sem cuidados paliativos, normalmente a gente não faz a reabilitação, a gente faz a readequação, Aham. que é um conceito de reabilitação diferente nos cuidados paliativos, né? E como a gente tem muito paciente de neuroblastoma, eles têm muito comprometimento muscular, Eu neuro, tive paciente também, já. e aí a gente trabalha muito com essa questão de reabilitação. Agora eu estou focando um pouco no consultório e tentando fechar mesmo um consultório de reabilitação cardio-oncológica, né? Legal. Hoje eu atendo cardio-oncologia, mas o foco maior ainda é a respiratória, né? A Tá, demanda da cardio-onco ainda não é tão. Não sei como que é aí, mas a questão dos oncologistas aqui, quando se trata da pediatria, eles ainda têm a cabeça muito pequena. Eles tá, acham que quanto menos, melhor para o paciente. Então, isso é uma coisa muito entendi. ruim para o paciente. E hoje a gente está com. Eu estou com os alunos da UFSC, eu faço pesquisa na UFSC também, e a gente está avaliando. Inclusive, as meninas apresentaram agora no congresso que teve Ah, no Rio, a né? fadiga, a fadiga oncológica nesses pacientes. A gente faz a avaliação com dois questionários, questionário de fadiga, estilo sedentário e tempo de tela, e realiza o teste de força Aham. com o chamar e o teste de caminhada de 3 metros. Ah, os 3 metros é E, bem usado na onco, né? e questão de espaço também. E aí a gente faz esses testes. Aí quando a gente, antes de iniciar o tratamento, né? E após todo o processo de quimio e rádio. Aí a Aham. gente reavalia esse paciente. E a gente, de imediato, no primeiros testes, a gente já observa uma fraqueza, porque ele já vem muito construído. É aquilo A que eu onco falei no vem início muito da construído. aula. O câncer, ele não é de uma hora para outra. Então, e eu sempre faço essa pergunta, se eles tinham cansaço antes, porque é muito comum, nos anos que precedem o diagnóstico, o paciente já estava com perda de funcionalidade e capacidade física, mas ele nem percebe. Nem Então, percebe. e eu O sempre digo para questionário, eles, olha, o câncer não é de uma hora para outra. Faz tempo que está formando esse tumor aí dentro. Então, a gente já está perdendo capacidade funcional, né? exato. Inclusive, o questionário que a gente aplica de fadiga é relacionado aos 2 últimos anos antes da internação. Ah, E a olha gente só, vê que que já vem interessante. há muito tempo. Claro que Já vem há sim. muito tempo. Que E as legal. mães normalmente começam a avaliar isso quando o paciente ele começa a perder força de locomoção. Tá. Aí é quando elas realmente procuram atendimento. Independente se é da hemato, se é da Sim. ósseo, se é da neuro, elas sempre vêm por queixas de ele começou a cair muito. Ele Tá. começou a ter uma redução da E dieta. na criança isso pega muito rápido, porque ele está em fase de desenvolvimento. A gente não vê a criança regredindo, a gente vê a criança Exato. evoluindo, né? Então, quando há um quadro oncológico associado, a gente vai se deparar com algo muito gritante de diferente, né? Então, isso chama muita atenção. Muito legal, Ana. Que bom, ó. Vem a próxima imersão, tu podia vir para a gente Pretendo sim, montar o a teu próxima. serviço aí, criatura. Semana que vem tem imersão, Então. as meninas vêm. As meninas vêm ali, a Fê, a Rafa. Ainda tem uma vaga se quiser, tá? Qualquer coisa me chama ali. Vou me organizar e analisar bem. Não tem em setembro também, tá? Vocês que são Tá, alunos da oficina, geralmente eu abro vaga, não tem problema, vocês podem vir, tá? certo. E vamos Mas montar assim, uma cardio-onco bem legal em Floripa, é pertinho. O povo tá vindo de então, longe, criatura. Faz favor de pegar o carro e vir para Criciúma. A a gente Fernanda tem tá como vindo pela fechar. segunda vez e a Juliana também, lá do Rio. Eu já Nossa, tive que aluno legal. do Acre, então tu não tem desculpa, tu mora do Eu sou lado? do Acre. Jura? Olha só que legal. Eu sou do Acre e moro em Floripa já faz 5 anos. Que legal, que legal. Aqui eu estou tentando aos pouquinhos construir, por isso que eu perguntei esses dias no grupo, né? Essa semana, agora, essa semana eu já comecei aí nos consultórios médicos, Isso. me apresentar, mostrar a minha proposta e já comecei a receber pacientes.
Então, Quem não é eu não visto não é lembrado. A gente é precisa lembrado, contar o que a exato, gente faz. Isso é muito importante. Que exatamente. bom, Ana. E eu Prazer estou conversar. indo assim. Muito bom falar contigo. Agora eu quero saber da Dani. Conta pra gente. Então, eu sou de Recife, né? E trabalhava no hospital hematológico. E aqui tem o hemocentro e ligado a ele tem o hospital hematológico. Então, Ah, só que aí eu trabalhava na UTI. Passei pouco tempo em enfermaria. Então, uhum, era uma realidade bem sofrida, né? A nossa mortalidade era muito alta aham, pela característica da própria doença, né? Então, eles já chegavam para a gente numa fase tardia, uhum. mas na UTI eu falo, né? Sim. Mas daí, meu compadre voltou de Barretos, ele fez especialização, Ah, lá é residência em forte. No isso, ele AC. fez residência isso em cirurgia oncológica e o Legal. fellow dele é fígado. Aham. E aí ele começou a mandar paciente dele, né, para mim. Então eu atendo, eu faço a a pré-habilitação cirúrgica e o pós-cirúrgico e aí dou Legal. seguimento no tratamento quimioterápico desses pacientes. Legal. Então, tu já atua nessa cardio, na parte ambulatorial também. Isso. Aí agora Legal. domiciliar e no consultório. Isso. E Mas a abordagem que eu falei hoje faz bastante sentido com o que tu isso. entendi. Legal. Inclusive, o meu guia foi seu curso. Ai, que Eu fiz, legal. foi para montar o serviço, assim, eu me baseei no teu curso. Eu não atendo só cardio-onco, né? Eu atendo Sim, reab em geral, claro. Sim. mas, assim, o perfil da cardio-onco, meu perfil é cirúrgico. Então, pacientes que vão É, fazer a gente também cirurgia, atende muito cirúrgico. isso. E Legal. aí, como a área dele, assim, hoje eu peco por não ter feito essa visita nos outros médicos. Agora eu tenho um leque maior de opções, né, de oncologistas, e aí esse é meu passo agora, assim, de fazer visita a outros, né? E aí provavelmente vem uma outra demanda, porque a demanda é fígado, pâncreas, então são pacientes que Prognóstico bem. a Ah, bem morbidade indicado. é bem ruim. É. Mas a gente consegue realmente dar mais tempo e qualidade de vida para esses É. O pacientes. resultado, Mesmo o isso, resultado de vida é maravilhoso, né? É muito isso, legal. exatamente. Que Então, legal. assim, Muito bom. eles conseguem passar pelo tratamento com menos sofrimento. É sofrido, mas é menos sofrido. E a Aham. gente consegue dar mais tempo. Então, até eu gosto de falar que tem um paciente que ela já está no terceiro ano pós-tratamento, né? E o dela era pâncreas. E aí ela fez aquela Realmente é um cirurgia de. prognóstico de meses, assim. Exatamente, mas ela já está no terceiro ano e sem Olha só que recidiva. legal. Sem É, gente. recidiva. Agora não larga a fisioterapia. Já soltei a corda para ir para reab, para reab Pra não, cá. para academia, mas não quer de jeito nenhum. Então ela criou um vínculo assim, medo, né? Então, exatamente. Mas ela é a coisa mais linda, é atleta. Que legal, que legal. Muito Ô, bom, Dani. Rê, deixa Pode eu te falar. fazer uma pergunta. Você falou sobre vínculo e tal, e assim, esses pacientes, eles criam um vínculo com a gente que é como se a gente fosse da família. É Uhum, impressionante, principalmente quando você atende domiciliar. E aí, é, eu já perdi pacientes, obviamente, claro. e aí eu sempre recebo o convite para ir para velório, né, do paciente e tal. Eu nunca consegui ir, eu nunca consegui. Ah, Eu eu queria. sempre Essa é uma curiosidade minha. Tu vai? vou. Vai? Vou, porque eu gosto, eu assim, eu acho, eu te confesso que assim, quando acontece do paciente falecer e tal, e a óbito, é um momento que eu gosto muito de estar perto da família. Se eu não posso ir, alguém da equipe vai. Até a minha secretária, às vezes, é ela que vai, assim. Porque a gente Entendi. cria um vínculo tão grande que quando eles encontram com a gente lá, nossa,
A Brenda tá Entendi. aqui, é da minha equipe, já foi também, e sabe o quanto a gente. E assim, cara, é um momento que eu sinto muito meu dever cumprido, assim, sabe? Eu gosto Entendi. muito de estar presente quando é possível, quando eu posso ir. Se eu não posso, eu envio uma mensagem, né? Eu mando um áudio, eu mando alguma coisa, enfim. Mas eu gosto de me Uhum. fazer presente porque é uma sensação muito, de verdade, assim, eu me sinto com dever cumprido e eu não preciso nem falar nada. A família chega para mim, para a gente, e fala o quanto a gente foi crucial. O próprio oncologista me manda mensagem para a equipe porque sabe o quanto a gente mudou a história do paciente nos últimos anos de vida. Então, eu gosto de ir. Quando eu posso, eu sempre vou, assim. Eu vou mesmo, Eu eu sempre gosto. mando a mensagem, sabe? Mas eu nunca tive essa coragem de Uhum. ir. Para mim era eu sentia como se eu estivesse invadindo um momento muito íntimo, sabe? E Todas só as que da vezes que eu última, fui, a família ficou muito feliz de encontrar a gente. só que Que aí da última vez, nem foi oncológico esse, mas eu recebi uma mensagem da família falando que sentiu muito que a gente não tinha ido, que a equipe olha de só. reabilitação não tinha ido e tal. Aí aquilo me pegou, eu disse, gente, Aham. eu realmente nunca vou, eu acho que a família não vai querer aquilo, mas às vezes não é isso que eles Não. esperam, né? Aí, eu nunca tinha falado sobre esse assunto em aula nenhuma, nunca na minha vida, nem palestra, nada. Até é muito legal tu abordar essa pergunta, porque realmente, assim, a gente não conversa sobre isso, mas nós lidamos com um nicho de pacientes que é, é difícil, né? Mas, assim, por exemplo, um exemplo bem prático, tá? Eu não cobro os pacientes o tratamento inteiro, pacote ou número de atendimentos assim em escala. E eu deixo claro para o paciente na consulta que a gente faz pagamentos semanais, porque o nosso nicho de pacientes são pacientes com doenças de alta complexidade. Então, pode necessitar de uma internação, de uma consulta, ou vai viajar, alguma coisa assim. Eu não falo abertamente, mas em geral é porque os pacientes têm risco de morte, risco de óbito, né? E risco de vida, enfim. E aí, como lidar com a parte financeira? Eu não gosto de ficar com essa pendência, sabe? Eu gosto de encerrar ciclo. Isso é uma coisa pessoal da Renata, meu, né? Então Eu eu faço sempre isso também. lidei dessa forma. E quando acontece de eu perder um paciente, eu sempre me faço muito presente com a família, ou por mensagem, ou por áudio, ou pessoalmente. E me faz um bem danado. Eu não tenho medo de ir, eu gosto de ir, eu me sinto bem e eu me sinto assim, encerrando um ciclo e dou muito carinho para a família. Geralmente eu sou muito bem recebida e eles gostam muito. Então, acho que tu pode tentar mudar aí um pouquinho isso, vai ser bem bom para ti também. A gente se sente É. muito, muito especial, assim, a família fica muito feliz com a nossa presença, é bem legal. Obrigada pela sua experiência. Imagina, já fui vários. Eu sempre vou, eu acho bem importante a gente estar do lado em todas as etapas, inclusive nessa, na despedida, quando Deus, né, acha que é o momento de cada um. Tá aí um assunto que eu nunca falei, achei muito legal falar, muito importante. Muito obrigada por essa oportunidade, Dani. Eu Deixa que eu ver aqui se tem agradeço. alguma mensagem. Ó, tem mais paciente aqui, tem mais aluno dizendo que já foi também e a família se sentiu muito querida, não é verdade? E tem também, a Ana falou que não consegue ir, reencontra as famílias no grupo de luto. Ah, daí vocês participam no grupo de luto. Ana, eu não sei se eu teria a mesma abordagem na pediatria, tá? Não sei. Na pediatria, eu não sei se eu teria, e talvez isso até é uma falha minha como profissional, enfim, mas eu não sei. Aqui a gente atende 100% ainda de adultos, porque as crianças não chegam no ambulatório. Eu não O mudaria o meu Rê, tipo de atendimento, mas eu não sei se eu não sei como que eu agiria na PED. os meus últimos óbitos dos meus pacientes eu acompanhei, né? Aham, Então foi bem traumático, assim. eu imagino. Foram, numa semana foram 4 óbitos.
Nossa, de famílias muito queridas e crianças que reestivaram em menos de 2 meses e foram a óbito, assim, eu realmente eu não consigo. O último, não. praticamente foi eu que dei a hora do óbito, porque não tinha nenhum médico no hospital. Fim de Nossa, semana não tem médico na oncologia, então vem alguém da emergência. tá, E entendi. eu cheguei na hora para, né, acolher a família, porque eles são do nosso ambulatório de cuidados paliativos. Uhum. E cheguei, eu fui ver se estava tudo ok com a medicação, que a gente tinha recém entrado com uma sedação paliativa. E aí, quando eu cheguei, meio que falei com a mãe, quer colocar ele no colo? Aí ela, eu quero. Na hora que eu coloquei no colo, Nossa, literalmente, 1 minuto depois ele deu o último suspiro. Então, assim, foi horrível. E tava todo mundo, tava os avós, a mãe segurando ele, morrendo de chorar, o pai. Então, eu falei, não, eu não vou ter condições de ir no velório, sabe? Assim, então, e depois que a gente se torna mãe, fica tudo muito nossa, mais difícil. nossa, só de tu Eu contar, antes, eu tô chorando. eu antes trabalhando na pediatria há muitos anos, e antes era muito mais tranquilo, assim, sabe? Hoje eu já tenho, já carrego uma coisa comigo maior. Me tornei, inclusive, uma profissional melhor, né? Eu falo que Exato. Eu meu te filho falo assim, veio e eu comecei a ter atendimento pediátrico na minha clínica depois que eu me tornei mãe. Foi um chamado da maternidade, assim, pelas mães que não têm nem noção do que a gente pode ajudar. Mas eu, Renata, eu gosto de, assim, eu sou muito parceira da minha equipe de pediatria na questão de raciocínio clínico. Eu fico por trás das câmeras, fico de olho nos exames e dou meu pitaco, né, para melhora do tratamento, mas atender a criança, né, e eu não atendo. para Mas mim, eu me assim, senti no compromisso como mãe, assim, e, olha, admirável tu continuar trabalhando nessa área, eu falo para as porque, meninas que eu faço muita olha, terapia. eu Esses não dias me eu dei uma palestra, esses dias eu dei uma palestra na tenho UFSC e vontade disseram, de trazer a cardio-onco na pediátrica para minha clínica, mas eu quero, né, a minha equipe para atender, enfim, eu tenho uma especialista de pediatria que agora vai ter mais tempo com a gente e ela já atendeu muito, trabalhou em UTI por anos e ela gosta de atender e tal. Então eu vou deixar com ela. E ela não é mãe ainda, então então isso facilita. é um bom caminho. Pois é, Inclusive, tenso. esses dias eu dei uma palestra na UFSC e uma aluna perguntou exatamente isso, mas como que vocês lidam com os óbitos? E aí a gente, né, eu falei para ela, olha, o primeiro é sempre mais difícil, Claro. mas depois com muita terapia as coisas fluem um pouquinho mais. Entender que a gente sempre dá o 110% pelaquela criança e aquela família. E Sim. quando a gente lida com pacientes oncológicos, a gente já pega uma família fragilizada, porque eles vivem o luto Exatamente. do filho, eles já vivem um luto antecipatório, eles vivem o luto pelo filho sonhado versus o filho possível, né? Então é todo um Muito. contexto muito difícil. Então, Eu realmente, eu não costumo. consigo. Talvez um dia eu melhore. Não, mas assim, a tua área de atuação é num momento assim, e numa escala de atendimentos que fica difícil de tu acompanhar, né, nesses momentos. É compreensível. Mas a hora que tu começar a lotar o teu consultório de pacientes no ambulatório, que tu vai ver 2 vezes, 3 vezes na semana durante anos, não tem como, cara. Tu não ter uma demonstração, porque é aquilo que a Dani falou, assim, a gente cria um vínculo bem diferente na oncologia, tá? É um vínculo de segurança, né? Os pacientes e a família, a gente se torna um ponto de segurança e de fácil comunicação. Então, eles falam às vezes antes com a gente do que com o próprio oncologista, sabe? Nossa, muito antes com a Às gente. vezes, às vezes a gente percebe algum declínio e aí a gente é que vai falar com o oncologista. Então, muitas vezes não é o paciente e o onco, é o paciente, a gente e o onco, né? Muito, não, 100% das vezes. É a gente que fala, ó, não tô gostando disso, percebi que tá assim, não tá legal. E aí, se a gente não tem esse timing,
às vezes a gente deixa passar situações, né? A gente teve um caso de uma paciente super jovem, 41 anos, ela já estava assim numa fase só de acompanhamento da doença, curada, tudo bem, só que uma sarcopenia, assim, não era nem sarcopenia, era uma caquexia muito severa. E ela teve câncer de língua. E ela teve que fazer uma cirurgia reconstrutiva, fez radioterapia. Então, assim, aqui os vasos dela estavam muito frágeis, né? Toda a parte de tecido aqui, em virtude da rádio. E ela estava com a gente na terça-feira na bike, super animada, feliz e tal. E ela começou assim, tô com uma dor de dente. E a gente. E a Silvia, que estava atendendo ela no dia, falou assim: Olha, deixa eu dar uma olhada na tua boca. Olhou, ela estava com um abscesso no dente, estava com uma bola assim, né? Ela falou: Cara, tu precisa urgente ir na dentista oncológica. Ah, não, mas será que eu preciso ir hoje? Ah, eu consegui também um analgésico. Não, é urgente. Vai. Moral da história, era terça-feira, ela quis agendar só na sexta, não deu tempo. Na quarta noite rompeu, ela sangrou em casa e ela faleceu em casa. Cara, foi assim, ó, sabe quando dá raiva? A gente, para, eu avisei, entendeu? A gente avisou. E ela, não, pelo amor de Deus, vai, não pode. A gente falou com a oncologista também enfatizou, mas não teve jeito. Ela, depois de muito insistir, ela marcou a dentista, porque daí tem o dentista oncológico também, gente, que é sensacional o tratamento deles. Eu quero ver se eu trago a Dani, não, a Ju. A Juliana é uma especialista em onco aqui da minha cidade, ela é muito boa. Eu vou trazer ela para dar uma aula para gente. E esses alertas, ela que nos ensinou a ter esse olhar atento também com a parte do dente, né, da boca do paciente, que dá muito problema na oncologia, muito. Eu tive uma paciente que eu precisei mandar na dentista para ela poder fazer a lobectomia, a Maria Eva, Brenda, porque ela estava morrendo de dor de dente, mas não tinha falado para o oncologista. E aí eu falei, tá, mas como é que tu vai para a cirurgia? É uma porta de infecção, tu não pode operar desse jeito. Moral da história, ela teve que fazer 4 canais, 4 dentes dela estavam com um canal totalmente necrosado. Ela ia ter um risco de infecção absurdo se ela fosse para o centro cirúrgico. Ela precisou primeiro fazer o tratamento dentário para depois operar. Então a gente teve que fazer todo o acompanhamento. Então, assim, o nosso olhar tem que ser muito atento e é muito íntima a nossa relação. Não tem como, né? Então, mas assim, a tua atuação, Ana, ela tá num ponto que eu acho que eu não conseguiria nem. Só de tu falar dessa cena já me deu um. Pega no Eu colo não aquilo. suportaria, Putz, jamais. Eu não aguento. olha, É, parabéns pela pediatria, tua atuação. oncopediatria, difícil. Mas eu quero trazer a cardio-oncopediatria, que eu quero ajudar essas famílias, porque tem muito que a gente pode fazer por essas crianças. Mas realmente, é assim, é um chamado de Deus que eu quero que tenha dentro da minha clínica, mas eu não sei, eu não quero atender, entendeu? Eu quero cuidar, quero que a gente cuide, mas eu não sei se eu consigo. Pode ser que eu Ô, consiga. Quero te Renata, ajudar. Pode falar. Renata, deixa eu tirar uma dúvida. Quando os pacientes eles começam com aqueles efeitos da quimio, que não conseguem se alimentar, começam a reduzir a ingesta hídrica, e aí, como é que você faz o manejo? Porque eu peço para voltar para a Aham, eu também. nutricionista, né? E ela faz aquele aporte calórico, hipercalórico, com Isso. baixo volume e hipercalórico. Mas Isso, e tem múltiplas vezes, pacientes, né? isso, exatamente. Mas tem pacientes que não conseguem, não toleram, mesmo assim, acabam internando por isso. Mas eu queria saber, nesse intervalo em que eles ainda estão só com redução da ingesta, você mantém a fisioterapia ou você reduz bastante e foca mais na parte respiratória desses pacientes? Às vezes sim. Às vezes a gente foca no pulmão para evitar complicação, porque às vezes eles estão numa demanda. A gente teve um caso bem recente agora, a Patrícia, né, Brenda? A Patrícia foi uma paciente de 36 anos, ela morreu semana passada, né? Ela faleceu. Acho que foi, né? A Paty, ela começou com câncer de ovário há 5 anos atrás, estava em tratamento há 5 anos. Ela chegou para a gente já assim num grau de consumo muito absurdo, sabe? Já, mas de 5 anos de tratamento, agora que ela ficou sabendo da gente, infelizmente. E ela passou por isso. Então a gente tem que ter um olhar de reserva.
Não dá para a gente tem que ter um olhar de que até que ponto vale a pena eu demandar mais gasto e mais ressíntese de ATP, sendo que ela nem tem força para manutenção, né, enfim, de vencer a gravidade às vezes. Então a gente foca naquilo que a gente tem controle para evitar complicação. Então a gente foca na parte pulmonar com toda certeza e dá uma diminuída. Aí a gente costuma dizer que faz o spa do pulmão, leva para o consultório, deita. Às vezes a gente usa bota pneumática para melhorar retorno, associa com eletroestimulação se Isso é necessário. verdade. Usa É, eletro, né, também, né? LED, é uma parafernália, né? Mas assim, a gente vai dar o que o paciente precisa, e nesses casos, com toda certeza, a gente reduz o gasto energético, diminuindo o aporte de exercício e aumentando a manejo para evitar complicação, entendeu? Aí a gente E faz. aí, quando você faz esses manejos, você pede para o paciente, logo no fim da sessão, ingerir algo ou não? Depende. Porque, em geral, assim, ó, tem paciente que a gente pede para ir na nutricionista e não vai. Daí é mais uma bronca. É mais uma complicação que a gente passa, né? Então, em geral, se eles estão com uma outra nutricionista que não é a especialista em onco, às vezes ela dá uma outra orientação. Que a gente pode orientar, a gente orienta. Mas tem um outro paciente, e isso não é só na oncologia, mas, por exemplo, a gente tem um paciente com fibrose pulmonar que ele também não consegue, né? Porque paciente com doença restritiva também tem bastante dificuldade no esvaziamento gástrico. Então, né, eles têm um enchimento rápido, né? Então, a gente também já pede para fazer dosagens menores durante o dia e evitar dosagens à noite. E aí a gente vai manejando, vai falando, vai orientando, né? Para melhor atender, mas sempre depende muito de caso para, né, caso a caso, assim. Mas a gente muda bastante o manejo, com toda certeza, Dani. Não fica igual, não. O paciente, a cardio-oncologia, ela é assim, ó. Ela não é reta. É o paciente que eu mais gosto de atender, assim. É o paciente que eu gosto bastante. A cardio-onco, ela tem meu coração, assim. É o que eu mais gosto. Muito bom, hein, gente? Me empolguei. A gente se empolgou hoje, hein? Fomos quase até 9 horas da noite, mas foi boa a nossa discussão, não foi? Gostaram? Gente, a aula de hoje, Foi Dani, obrigada ótimo. pela tua contribuição, Ana também. Foi muito rico, muito legal. E foi bom, gente? Gostaram da nossa aula de hoje? A Camila botou aqui, ó, teve um agora há pouco que não deu pra gente ir, ficamos mal, tentamos mandar flores, mas também não deu certo. Às vezes uma mensagem com carinho, uma, né, o que eu acho legal também é falar depois de algumas semanas. Porque ali no olho do furacão, gente, a família tá muito em cima, tá todo mundo muito próximo. Então, às vezes, depois é legal a gente mandar uma mensagem, se puder mandar um presente, alguma coisa, enfim. Apenas uma mensagem de apoio depois, né? Porque quando vai passando as semanas, todo mundo vai embora, né? E a família fica, né? Então é legal também a gente se fazer presente um pouquinho depois. Eu acho importante. Vamos abrir a câmera, pessoal, para bater uma foto. Eu já bati uma foto antes, que tinha mais gente, mas agora vamos posar para foto, por favor, meu povo. E vamos lá. Quem não puder. Eu sei que essa hora já estão tudo cansados, já não querem mais bater foto. Mas abre aí, gente, a câmera. Então vamos lá. Oi, Laís. Olha, Fernanda. Opa, o resto não vai poder abrir, não tem problema. Gente, vou bater, tá? Sorrisão, abre bem o olho. Eu sei que essa hora tá difícil. Ó, a cara do. Muito bom. Gente, obrigada por estarem aqui até esse horário. Foi uma delícia, tá? Espero que tenha somado na carreira de vocês essa aula de hoje. E contem com todo o conteúdo que tem na oficina. Vou reforçar o convite para o Vivanese. Quem quiser botar em prática toda a parte de cuidado do zero ao consultório pronto, tudo que vocês precisam, estar mais próximo do jeito Nese, tá? E ainda não tão prontos para entrar na mentoria, o Vivanese é o momento.
tá? A gente vai ter 3 encontros ao vivo. Vocês têm um baita descontão, tá? Então vai lá, parcela o cartão e vamos junto, que vai ser bem legal. Eu vou ajudar vocês a colocar em prática as dúvidas mais profundas, porque a gente vai. É como se vocês estivessem sentados pertinho de mim, para eu poder ajudar vocês com o meu tempo de estrada, para que vocês evitem retrabalho e façam o seu serviço uma referência, tá bom? Vai ser um prazer participar. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.